Grande abraço para todo mundo, está no ar mais um Canal Esportes pela TV Mar Canal 25 da NET. Você vai acompanhar a partir de agora os principais assuntos do esporte, obviamente, e vamos falar também de muito futebol nesta sexta-feira. Vamos trazer daqui a pouco os gols da Libertadores, tivemos rodada ontem, né? Ainda definindo as equipes classificadas para as oitavas de final da competição. E o Boca Juniors da Argentina terminou a primeira fase com o melhor aproveitamento. Nada mais, nada menos que 100% dos jogos que disputou, a equipe argentina conquistou 100% dos pontos possíveis também. Daqui a pouquinho nós vamos trazer detalhes, já que o Corinthians ontem não precisou de muita coisa não. Não venceu o São Lourenço, mas acabou conquistando classificação para as oitavas de final e coloca ainda mais a pressão em cima do rival São Paulo para a sequência da competição. Vamos também daqui a pouco repercutir a goleada do Internacional, os gols da Copa do Brasil. Ontem tivemos jogos, Fortaleza entrando em campo, o Sport também, e daqui a pouco você vai saber o que aconteceu e foi interessante nesta rodada que acabou definindo também os outros clubes que classificaram para a segunda fase da competição. Vamos trazer também as notícias do Campeonato Alagoano, já que ontem tivemos duas partidas encerrando mais uma rodada do segundo turno e o CRB jogando no Sertão mais uma vez se deu mal, perdeu para o Ipanema e está em situação delicada no Campeonato Alagoano. Não depende apenas de si. Tem que torcer agora por um desempenho satisfatório do CSA diante do CSE no próximo domingo. Pois é, rapaz, que campeonato louco é esse, né? O CRB torcendo por um bom desempenho do maior rival para poder conquistar a sua classificação, os seus objetivos na competição. Daqui a pouquinho nós vamos repercutir essa situação do Campeonato Alagoano, além das manchetes da Gazeta e a rodada do final de semana pelos estaduais. Você vai saber tudo daqui a pouco. Este final de semana também nós teremos movimentação no UFC. Daqui a pouco você vai acompanhar toda a pesagem, o cara a cara dos lutadores e das lutadoras para esse evento que será realizado no próximo final de semana, onde um dos maiores nomes do MMA vai entrar em ação, nada mais, nada menos que Lyoto Machida. Pois é, daqui a pouquinho você vai acompanhar essas e outras informações no Canal Esportes desta sexta-feira. Está apenas começando, gente. Vamos a um rápido intervalo e voltamos já. O quanto a indústria é importante para o Brasil? Sem a indústria da moda, a gente não teria se encantado com elas. Sem a indústria automobilística, não teríamos tantos ídolos. Sem a indústria médica, muitas vidas não teriam sido salvas. A indústria química é a base de todas essas indústrias. A Braskem tem orgulho de ajudar a produzir um país tão forte quanto o seu povo. Braskem, estratégica para o Brasil, inovadora para o mundo. Você sabe qual o papel da Câmara Municipal? Atender as demandas da população através dos vereadores. O melhor jeito de fazer isso é falando diretamente com você. Para isso, a Câmara possui diversos canais que facilitam a sua participação nas muitas melhorias que podemos realizar juntos. Acesse nosso site, fale com a ouvidoria ou participe pessoalmente das sessões ordinárias e audiências públicas. A Câmara quer transformar a capital e com a sua participação a cidade muda mais rápido e melhor. Câmara Municipal de Maceió. Pois é, rapaz, eu tive que olhar de lado porque a turma é brincadeira aqui, né? Nosso querido Josiel Rodrigues, o Pigmeu, tá aqui sentadinho, rapaz, ali, tá com o cabelo todo arrepiado, parece que levou um choque, nosso querido Josiel. É, rapaz, são coisas da vida, gosto muito dessa figura aqui, viu? Pense na figura para animar todas as manhãs aqui nos estúdios da TV Mar Canal 25, Canal Esportes. Quero aproveitar também o programa para mandar um abraço pro Oscar, rapaz, lá no Aldebarão, um abraço, meu amigo Oscar, telespectador aqui também do Canal Esportes, né? Sempre acompanhando e por dentro das notícias. Olha, esse final de semana vai ser de muita movimentação
movimentação no ambiente esportivo. Daqui a pouco você vai poder acompanhar também toda a rodada que nós vamos trazer dos estaduais, né? Rodada decisiva. Teremos decisão no Campeonato Paulista com grandes jogos clássicos programados para esse final de semana. Também nós vamos... Como é, Felipe? Ah, beleza, tranquilo. Beleza, tranquilo então. Então, nós vamos ter também no Campeonato Carioca muitos clássicos, Campeonato Alagoano, fase decisiva também do segundo turno, e você já vai ficar bem informado com essas notícias. No UFC, o final de semana promete ser também de eventos e que terá a presença de grandes lutadores. Ontem aconteceu a pesagem, o frente a frente dos atletas, e você vai poder acompanhar com imagens do combate tudo o que aconteceu e foi repercussão a partir de agora neste evento que promete movimentar os bastidores do MMA no próximo final de semana. Vamos ver. Pois é, você acompanhou então os detalhes a respeito de mais um evento neste final de semana que coloca como luta principal, né, na verdade, do UFC em mais um evento, o Lyoto Machida lutando contra o Rockhold, né, a luta que está programada para sábado e que você vai poder acompanhar esses detalhes aqui na sequência do Canal Esportes. Vamos dar uma passadinha então, aproveitar que está justamente esse processo do MMA ganhando destaque aqui no Canal Esportes. É isso, estamos tentando aqui, viu, Felipe, já. Vê se já conseguiu, beleza? Conseguiu? Beleza? Isso, vamos lá então. Vamos dar uma olhadinha então aqui nesse material, né? Nós conseguimos já aqui fazer a conexão juntamente com o pessoal aqui do departamento técnico da TV Mar. Olha, o UFC Polônia aconteceu em Cracóvia no último final de semana. Vamos dar uma olhada nesse próximo evento. Está previsto para o dia 18 de abril. Dia 18 significa que é amanhã, em Norwalk, nos Estados Unidos. No card principal, na categoria peso médio, Lyoto Machida e Luke Rockhold. Você está acompanhando aqui no Canal Esportes, são as próximas lutas do UFC previstas para este final de semana. Teremos também no peso médio Ronaldo Jacaré contra Chris Camozzi. O Cub Swanson, pelo peso pena, vai enfrentar o Max Holloway. E pelo peso palha, o Hardik enfrenta o Paige VanZant, né? Pelo peso palha, são as lutas no card principal inseridas para este evento realizado amanhã nos Estados Unidos. Luta principal mesmo, nomes conhecidos, só mesmo a presença do Ronaldo Jacaré, do Lyoto Machida e do Luke Rockhold, que são os nomes aí, eu poderia dizer, de peso neste evento. Para aproveitar, nós teremos já, inclusive, na sequência do UFC marcado para o outro final de semana, no dia 25 de abril, em Montreal, no Canadá, a luta principal também sem nenhum peso, para poder dizer assim que a condição vale realmente aquela expectativa. Só o Demetrius Johnson, que é o mais conhecido aí da história, né? O Fábio Maldonado também vai entrar, o Steve Bossé vai lutar contra ele no card principal. E o Mark Hunt Miotti vai também, na sequência, fazer a luta principal. O Sean Coney contra o Anthony Peros. E são a sequência de eventos que você vai acompanhando aqui no Canal Esportes, né? O Frank Edgar contra o Faber. Também até agora o card do evento que está definido. E eu estou fazendo questão de passar porque, na verdade,
Nós temos aí no dia 23 de maio também a luta entre o John Jones, né, voltando. O John Jones, que foi um dos primeiros a lutar nesta temporada, vai voltar a lutar justamente no dia 23 de maio. E essa luta aqui que está sendo, eu poderia dizer, a mais esperada, deixa eu voltar aqui um pouquinho só para ver uma condição, essa daqui, ó. Chris Weidman, no dia 23 de maio, sabia que estava inserida aí. Né? Nós teremos o John Jones contra o Anthony Johnson, no dia 23 de maio. E aqui no peso médio, o Chris Weidman, para quem não conhece, foi o que venceu o Anderson Silva 2 vezes, né? E o Vitor Belfort. A luta repleta de rivalidade desde o final do ano passado que essa luta deveria ter acontecido, mas diante dos episódios envolvendo o doping do Vitor Belfort, que acabou impossibilitando a luta acontecer, essa luta foi transferida para o dia 23 de maio e aí está sendo aguardada com muita expectativa também esta luta entre esses dois grandes nomes do MMA, tá certo? Vamos dar sequência aqui ao Canal Esportes. Olha, daqui a pouquinho nós vamos trazer os detalhes dos campeonatos estaduais, vamos trazer daqui a pouco o que mais aconteceu de interessante no futebol de Alagoas, mas pela Libertadores ontem nós tivemos jogos decisivos também pela competição. Vamos acompanhar justamente o desempenho do Boca Juniors, Zamora, né? Não tá tudo junto aí, né, gente? Os gols aí dessas partidas da Libertadores, né? Que acabaram tendo a presença aí do Boca Juniors na segunda fase da competição e o resultado também do Montevidéu, que acabou conquistando classificação para a segunda fase da competição. Vamos ver os gols com imagens do Sport TV. Boca vai pegar o River Plate, inclusive, nas oitavas, hein? Só que o que não estava funcionando muito bem era a luz da bomboneira, né? Olha aí, o jogo contra o Palestino ficou paralisado no segundo tempo por 7 minutos. Já com tudo aceso, o Marinho de cabeça fez o primeiro do Boca. No finalzinho, o Caleri fechou a conta 2-0. O Boca venceu todas as 6 partidas do Grupo 5 e terminou com um saldo de 17 gols. Que campanha! Na outra partida da chave, o Montevideo Wanderers do Uruguai venceu o Zamora na Venezuela. Santos fez 1-0. Albarracín chutou no cantinho para fazer o segundo. Tabela bonita e Rodrigues guardou o terceiro com a vitória. O Wanderers garantiu a segunda posição. Pois é, você viu os gols então ontem dos outros grupos, mas teve equipe brasileira que entrou em campo. Aliás, 2 equipes, o Internacional e o Corinthians. O Inter foi até Santiago, no Chile, para jogar contra a Universidad. É, rapaz, e conseguiu uma grande vitória, assumindo a liderança do grupo. E nós vamos trazer os gols dessa vitória do Inter para que você possa acompanhar aqui no Canal Esportes, né? O pessoal da produção ali já trabalhando para poder trazer esses momentos. E nós vamos botar a partir de agora no ar para você tudo que está movimentando a Libertadores, a começar com essa vitória do Internacional, 4-0 em cima do Universidade Católica. Vamos ver. Esse foi o primeiro gol do Internacional, você acompanhando aqui no Canal Esportes, né, rapaz? A falha do goleiro aí do Universidade do Chile. Tentou sair jogando ali, meu irmão. Pense numa presepada. O Internacional, que buscava justamente a vitória para assumir a liderança do grupo, fez o segundo gol. Aí a bela jogada na saída do goleiro do Universidade. 2-0 para o Inter. Bela campanha do Internacional nessa primeira fase, apesar dos tropeços, mas está em condição muito melhor em relação a outros clubes brasileiros, como o Atlético, por exemplo. Olha o terceiro do Internacional, arrancada pelo lado direito, a jogada individual. E aí o toque, bola fraquinha, rapaz, no canto esquerdo do goleiro do Universidade. 3-0 para o Internacional. Os detalhes que você acompanha aqui no Canal Esportes, né? Jogo válido pelo grupo 4. No segundo tempo, o lançamento. O corte do atleta, a habilidade, né, do jogador do Internacional. E na saída do goleiro, mais um chute. O Valdívia, que não é o Valdívia do Palmeiras, é o Valdívia da base. Chute de perna esquerda, fazendo assim 4-0 para o Internacional, né? 4-0 para o Internacional. Essas imagens da Fox Sports que você está acompanhando aqui no Canal Esportes, né? Lembrando só que a condição do Inter no campeonato, né, na Libertadores, é muito confortável depois dessa vitória, pelo resultado ter sido fora de casa e a equipe conquistando essa condição de ficar aí ser mais uma representante do país na Libertadores da América.
O Corinthians jogou aqui no Brasil, jogou em São Paulo, no Itaquerão, né? Na Arena Corinthians, ou Itaquerão, como queiram chamar, jogou contra o São Lourenço. Não precisava de muita coisa, não. Até o empate já era suficiente para que o Corinthians conquistasse a classificação. Você vai acompanhar os melhores momentos desse jogo com imagens da Fox Sports. Vamos ver. Com o Torrico dividindo melhor para o goleiro. Blanco na área, Romagnoli devolveu para o Blanco! Tem escanteio, a bola parece ainda ter pegado no Cássio. Escaparam Romagnoli e Blanco. O Blanco é rápido, é pequenininho. Chega o São Lourenço. Vem Romagnoli. Emerson para o Elias, já passou pelo Mercier, devolveu legal para o Emerson de frente para a marcação. Emerson, bom toque, a bola escapou do Love, não chega no Jadson. Sobrou Renato para bater, espalma Torrico. Rápido, rápido. A bola sobrou de frente para o gol, Renato Augusto bateu com ela chapada. Domina Jadson. Levanta a cabeça, deu para o Renato Augusto. Buffarini tem o Renato Augusto. Ganhou o Renato, faz Renato, ele recua para o Torrico. Blanco para bater um escanteio. Bola para o Gil subir, perdeu Gil de cabeça, tocou nela Vijalbi e ele quase coloca na rede. Escanteio na primeira trave, ela vem desviada, Emerson domina no peito, ela sobra, Felipe bateu com desvio, espalma Torrico, ó sobra, Jadson bateu pro gol, bateu para fora. Bola que atravessou, bola quente, batida no escanteio, não deu pro Emerson, não deu pro Renato Augusto. E vem para ataque com o Renato Augusto, ele acelera da ponta para o meio, dá para o Love. Love para fazer a parede, cortou para trás, voltou, Renato pro gol, espalma Torrico. Ele preferiu o jeito a bater com força. Bateu em cima do Torrico. Pois é, você viu os melhores momentos então desse duelo do Corinthians aí 0-0 com o São Lourenço, jogo que foi realizado aqui no Brasil e que classificou o Corinthians para a segunda fase da competição. Vamos dar uma olhadinha então como ficou a situação dos confrontos, né? Já que depois dessa rodada de meio de semana, a situação na Libertadores foi de definição para muitos grupos. Alguns grupos já não têm mais jogos, né, de primeira fase, as 6 partidas já cumpridas, e nós vamos deixar você bem informado com a situação desses grupos a partir de agora. No grupo 1, a situação ainda tem mais uma rodada a ser disputada. O Santa Fé é o líder com 9 pontos. O Colo-Colo é o segundo colocado com 9. Em terceiro, o Atlético Mineiro com 6 e o Atlas com 6 pontos. Equilíbrio total nesse grupo, né? É considerado aí, nessa primeira fase, o grupo da morte. A última rodada dessa primeira fase nesse grupo, prevista para outra semana, né? Para a próxima quarta-feira, Atlético Mineiro e Colo-Colo e o Santa Fé jogando contra o Atlas. Os 2 jogos marcados para o dia 22, quarta-feira que vem, às 7h45 da noite. O Atlético jogando na Arena Independência, enquanto o Santa Fé joga em Bogotá, na Colômbia, contra o Atlas do México. No grupo 2, a situação também requer ainda alguns cuidados, porque terá a última rodada. O Corinthians é o líder com 13 pontos, já classificado. Por quê? Porque nós só teremos uma rodada apenas. E essa classificação do Corinthians foi em decorrência do empate ontem com o São Lourenço, onde a equipe também, de forma oficial, é o líder do grupo. Terminou como líder desse grupo. Terminou a primeira fase na liderança como primeiro colocado desse grupo e conquistou classificação. Não pode ser mais alcançado pelo São Paulo, que no máximo pode chegar a 12 pontos se vencer o clássico na última rodada. Então o Corinthians é o líder com 13, o São Paulo é o segundo com 9, o São Lourenço é o terceiro com 7 e o Danúbio é o lanterna do grupo. Terminou a primeira fase, eu poderia dizer assim, até aqui não fez nenhum ponto, mas pode terminar se despedindo aí, quem sabe, com a vitória ou num buraco muito maior do que esse. Vergonhosa essa campanha do Danúbio nessa primeira fase da Libertadores. A situação desse grupo é uma situação também que preocupa, porque existe uma possibilidade, é real, da eliminação do São Paulo no campeonato. E foi tudo aquilo que nós falávamos ontem, né, Fábio? O Corinthians vai jogar contra o São Paulo na próxima rodada. Olha só como é que está a situação aqui. O Corinthians joga contra o São Paulo na próxima rodada, né? E o São Lourenço joga em casa contra o Danúbio, que não ganhou de ninguém até agora. Então, se o Corinthians vence o São Paulo no Morumbi e o São Lourenço vence o Danúbio, o São Paulo está fora.
o São Paulo está fora. Não, porque tem 2 pontos, aí vai para os critérios, né? Vai para os critérios. Mas um empate, por exemplo, ainda deixa em condição de risco a situação do São Paulo, porque se o São Lourenço vence e goleia lá, pode ultrapassar o São Paulo na questão de número de gols. Vamos dar uma olhadinha nessa questão aqui dos critérios. O São Paulo hoje tem 3 gols de saldo, certo? São Paulo tem 3 gols de saldo hoje. O Danúbio não tem nenhum, o São Lourenço não tem nenhum. Ou seja, se acontecer um empate, meu querido Fábio, entre Corinthians e São Paulo, o São Lourenço, se vencer por 4-0, já inclusive passa o São Paulo. Então a situação do São Paulo é muito difícil. Tem que vencer para não estar na dependência, fazendo matemática aí. É difícil a situação do São Paulo. Tem que vencer. Tem que vencer o Corinthians para poder não ficar nessa dependência de combinação de resultados. Agora, cá para nós aqui, o São Paulo ele foi bastante prejudicado com falhas individuais, né, nessa primeira fase da Libertadores. Perdeu muito ponto sem necessidade. No grupo 3, o Universitário Sucre é o líder com 9 pontos, em segundo o Cruzeiro com 8, o Huracan é o terceiro com 7 e o Mineiros tem apenas 1 ponto. Na competição é o lanterna do grupo. A última rodada coloca o Mineiros contra o Huracan, o Cruzeiro contra a Universitário Sucre. O que acontece? Cruzeiro vencendo é o líder, termina como líder, classificado como líder com 11 pontos. Se perde, vai ter que torcer também por uma derrota do Huracan, porque vai enfrentar o líder Universitário Sucre, mesmo jogando aqui no Brasil, mas é o líder do grupo. Então não é uma parada fácil para o Cruzeiro. O Huracan vai enfrentar o Mineiros, que já não tem mais nenhuma pretensão no campeonato. Então o que acontece? O Cruzeiro tem que vencer para não ficar também correndo o risco de ficar fora dessa classificação para a segunda fase da Libertadores. A rodada seguinte é o Mineiros contra o Huracan e o Cruzeiro contra o Universitário Sucre. No grupo 4, a situação é a seguinte: o Internacional, líder, ainda não está matematicamente classificado. Por quê? Porque teremos mais um jogo nesse grupo e o Emelec tem 7 pontos. Então, se o Inter perde na última rodada, o Emelec pode passar nos critérios, dependendo do que aconteça. Então, matematicamente, o Internacional, mesmo com a vitória ontem, não está classificado. O The Strongest da Bolívia é o segundo colocado com 9. Em terceiro, o Emelec com 7. A Universidade do Chile tem apenas 3 pontos. A próxima rodada desse grupo reserva a Emelec e a Universidade do Chile, e Internacional e o The Strongest. Detalhe aqui, o Internacional ele vai enfrentar o The Strongest, que é o segundo colocado. Um deles aí se matam, né? E se o Internacional perde para o The Strongest e o Emelec vence a Universidade do Chile, ainda fica sob risco a classificação do Inter. O Inter tem um saldo de 5 gols, então se o Emelec vencer por 5 gols de diferença, né? É isso mesmo. Se o Emelec vencer por 3 gols de diferença, viu? O saldo do Emelec é de 2. Então, se o Emelec vence por 3 gols de diferença a equipe da Universidade do Chile e o Internacional perde, o Emelec também está dentro, o Internacional está fora. Sai da primeira colocação para terceiro do grupo. No grupo 5, aqui já está tudo definido, né? Os 6 jogos já realizados. O Boca Juniors terminou em primeiro com 18 pontos, campanha fantástica do Boca. O Montevidéu terminou em segundo com 10, o Palestino em terceiro com 7 e o Zamora não pontuou na primeira fase, eliminado da competição. No grupo 6 também já está tudo definido, o Tigres classificado com 14 pontos, o River segundo com 7, o Juan Aurich terceiro com 6 e o San José com apenas 4 pontos, terminou na lanterna do grupo. Grupo 7, ainda tem mais um jogo para poder concluir. O Atlético Nacional tem 8 pontos, o Libertad 8, o Estudiantes 7. Tudo em aberto nesse grupo. E o Barcelona de Guayaquil, esse sim, está eliminado com apenas 4 pontos. Nesta última rodada, nós teremos o Nacional de Medellín jogando contra o Libertad e o Estudiantes jogando contra o Barcelona, lá em Guayaquil, no Equador. E finalmente, no grupo 8, também já está definido esse grupo, o Racing e o Guarani classificados. O Racing em primeiro com 12 pontos, o Guarani com 9 em segundo, em terceiro o Sporting Cristal com 7, terminou dessa forma, e o Deportivo Táchira na lanterna do grupo com 3. Então, Racing e Guarani do Paraguai classificados para a segunda fase da Libertadores, que é aquela chamada fase mata-mata, oitavas de final da competição, onde as 16 melhores equipes do campeonato ainda permanecem vivas
alimentando esse desejo de conquistar o título das Américas, o principal título do continente, onde no final do ano dá também direito ao campeão a participar do Mundial de Clubes da FIFA. Vamos a um rápido intervalo a partir de agora. Daqui a pouco, no próximo bloco, nós vamos falar de Copa do Brasil. Tivemos jogos ontem. Daqui a pouquinho você vai acompanhar como acabou sendo os resultados, equipes do Nordeste entrando em campo. E vamos falar também de Campeonato Alagoano, já que ontem o CRB perdeu para o Ipanema. O Coruripe venceu e afundou a situação do Muricy. Está muito ruim no campeonato. Está muito ruim a situação do Muricy no campeonato. E a situação do CRB agora também não é só de conforto, não. Está na dependência de um bom desempenho do CSA, o rival CSA, no próximo domingo, onde o CSA vai até Palmeira dos Índios enfrentar o CSE nesta rodada decisiva do segundo turno do Campeonato Alagoano. Não sai daí. Vamos a um rápido intervalo agora, mas é rapidinho mesmo. Voltamos já. Você sabe qual o papel da Câmara Municipal? Atender as demandas da população através dos vereadores. O melhor jeito de fazer isso é falando diretamente com você. Para isso, a Câmara possui diversos canais que facilitam a sua participação nas muitas melhorias que podemos realizar juntos. Acesse nosso site, fale com a ouvidoria ou participe pessoalmente das sessões ordinárias e audiências públicas. A Câmara quer transformar a capital e com a sua participação a cidade muda mais rápido e melhor. Câmara Municipal de Maceió. Estudar no mais bem estruturado Centro Universitário de Alagoas faz toda a diferença. Vestibular Sesmac. Escolha o seu curso e faça a diferença. Acreditar nos leva mais longe. Esse ano, a Santa Casa reafirmou o nível 3 de acreditação com excelência. E continuamos a acreditar que podemos ser melhores. Dr. Arthur Gomes Neto, diretor técnico médico CRMAL 2503 RQE 1874. Você sabia que toda criança tem o direito de ser feliz e de se sentir protegida? Pois é, e é por isso que existe o time da defesa. Uma super equipe criada para mostrar às crianças como se proteger contra a violência sexual. Esse time tem muito para ensinar, e a primeira lição é que nenhuma criança deve sentir medo ou vergonha de pedir ajuda. Se algo estranho acontecer com você, conte para alguém em quem confia ou disque o número 100 do seu telefone e denuncie. Diga não. Defenda-se. De frutas, néctar de frutas Coringa. O melhor alimento líquido, néctar de frutas Coringa. Pêssego, uva, manga, goiaba, caju, laranja. É bom demais. 2 sabores, light, uva e pêssego. 6 sabores tradicionais. Contém ferro e vitaminas A e C. Néctar de frutas feito pra você. Néctar de frutas Coringa. O melhor da fruta para a sua família. Certo, estamos de volta aí depois do rápido intervalo. Olha, lembrando que estamos ao vivo neste exato momento pelo portal gazetaweb.com. Acesse e fique por dentro do maior conteúdo online do estado. Lá você encontra a programação da TV Mar Canal 25, tudo em alta definição, tá certo? O nosso e-mail é o canalesportes@tvmar.tv.br. O 3377-9097 é o telefone para você interagir com a produção do programa e, claro, acertar sua pauta, também trazer a sua sugestão e fazer justamente a sua matéria, a sua notícia
virar conhecimento público através da nossa programação. Nós temos também uma ferramenta que é o aplicativo ITVMar, onde você baixa para o celular no modelo Android, sistemas também nos sistemas Android e iOS, você baixa para o seu aparelho móvel e vai poder acompanhar também toda a programação da TV Mar Canal 25. Estamos no YouTube, através do nosso canal, TV Mar Canal 25, você digita na aba pesquisa e vai poder acompanhar na íntegra todos os programas já exibidos aqui pela TV Mar Canal 25 da NET. Pela Copa do Brasil, primeira fase da competição, jogos de volta, tivemos partidas sendo realizadas ontem. O Sport jogou na Ilha do Retiro, aqui do lado, no Recife, contra o Sene do Mato Grosso. Venceu, mas mesmo assim a torcida, depois do jogo, cobrou bastante por causa do baixo desempenho da equipe. Vamos ver os gols. Da defesa, ele fez o passe para Regis, botou no peito do Richelli. Gol do Sport! Richelli! Comemoração do torcedor rubro-negro aqui na Ilha do Retiro. O Sport sai na frente. Ele fez o sinal, pediu, a movimentação foi legal. Se os atacantes não acertavam o gol, Richelli resolveu. Dominou no peito, passe de Regis e o chute de pé direito no cantinho. O Sport sai na frente, aumenta a vantagem. Na soma dos resultados, agora 3-1 para o Sport, a comemoração solitária de Magrão e a festa. A comemoração de Richelli na frente do Sport 1-0. Lado aqui, veio buscar espaço aqui na esquerda, Felipe Azevedo achou, recebeu o passe. Na entrada da grande área, ele gira, bate fraco ali de pé esquerdo, sobrou para o Regis. Gol do Sport! 37 no primeiro tempo, o Sport faz o segundo. Regis bate no peito, comemora, recebe os aplausos da galera rubro-negra aqui na Ilha do Retiro. Tá aí a solitária comemoração do torcedor. Primeiro chute do Felipe Azevedo, que girou, bateu fraco, bateu em cima da marcação. Aí a bola veio pro Regis, que limpou, puxou pro meio, da perna esquerda pro pé direito, bateu no cantinho. Veja mais uma vez aí o lance. A bola bateu na trave e balançou a rede com carinho. 2 para o Sport, 0 para o Sene. A jogada do Sport pela direita, cruzamento de Samuel. E o árbitro está marcando um pênalti para o Sport. No braço, foi o que apontou ali o árbitro. No cruzamento de Samuel. Pênalti para o Sport aos 42 do primeiro tempo. O torcedor está pedindo para Magrão ir bater, Rembrandt. Olha só, o Felipe já pegou a bola. Felipe pegou, tá mesmo a fim de fazer o gol, hein? Felipe é quem vai para a cobrança. É pênalti. O árbitro viu ali um desvio com a mão. A reclamação ali é do Buru. Bruno Arleu de Araújo, o árbitro do Rio de Janeiro, marcou o pênalti. Oportunamente, vamos ver aí o lance. Está aí o cruzamento. O Buru reclama que a bola veio ali no ombro, mas vai para a cobrança Felipe Azevedo. A chance do terceiro gol do Sport aqui na Ilha do Retiro. Partiu Felipe! Gol do Sport! Felipe Azevedo de pênalti. Faz o terceiro gol do rubro-negro pernambucano. Tá aí. O Felipe Azevedo batendo de pé direito. Batendo no alto, sem chance para o goleiro Guilherme. Caiu até para o lado certo, né? Mas foi difícil, o chute saiu forte, bem colocado. Mas para o alto e aí a comemoração, sinal de positivo, tudo certo. Felipe Azevedo deixou a marca dele, 3-0 Sport. Uma puxada bonita para o time do Sene, que tenta chegar ao ataque. Posição legal, acelerou ali. O Thiaguinho saiu, Magrão tocou na saída do goleiro. Gol! É do Sene. Thiaguinho.
8 minutos de jogo. Olha só a arrancada para fazer justiça, né? Pavão. Thiaguinho foi comemorar junto com ele. O passe foi do Thiaguinho. Deu um tapa na bola para o Pavão, que acelerou na frente da marcação. E aí na saída de Magrão, tocou bonito por cima do goleiro. Pavão, Pavão, para não esquecer, hein? Pavão, número 7 para o time do Ceni. Diminui aqui na Ilha do Retiro, no Recife. Agora o Sport tem 3. O Ceni tem 1. Mais difícil, né? Porque Richelli e o Wendel são os titulares. Ele arrisca, faz um golaço! Gol do Sport! Neto Moura, um golaço, um chutaço da intermediária. Neto Moura faz o 4º gol do Sport. Bateu com raríssima felicidade no ângulo direito do goleiro Guilherme. Que chute, que belo gol! O Sport aumenta a vantagem aqui na Ilha do Retiro. Neto Moura. Beleza, você acompanhou então os gols. Que belo gol esse, né? O 4º gol do Sport na vitória por 4-1 na partida de ontem pela Copa do Brasil. Ontem também nós... Ontem nós também tivemos em Salvador a partida entre Bahia e Nacional de Manaus. O jogo teve muitos gols e o Bahia, com aquele ar de dramaticidade que o Vasco conquistou a classificação diante do Rio Branco, em São Januário, no meio de semana, o Bahia também sofreu muito para poder eliminar o Nacional. Vamos ver os gols a partir de agora. E você está acompanhando aí os gols da partida entre Bahia e Nacional de Manaus, né? Observa que o Nacional aí de azul foi para cima e quase eliminou o Bahia. Olha a jogada individual pelo lado direito. O chute, a bola resvalou na defesa. O Tite, zagueiro do Bahia, tentou fazer o corte. E aí o aproveitamento, né, do atacante do Nacional na saída do goleiro do Bahia para fazer mais um gol no jogo. Primeira partida, um empate entre as equipes, o 2-2, que chegou a ficar até os 44 minutos do segundo tempo. Classificavam o Nacional de Manaus. Olha a comemoração aí. O Bahia foi para cima e conseguiu através do Chiesa. Bela jogada, né? Jogada muito bem trabalhada na marca do pênalti e o Chiesa ali com, eu diria, com um lance de pura maestria na conclusão da jogada. A bola ainda desviou no atleta do Nacional e foi parar na rede. 2-1 para o Bahia, tá? Não perca suas contas. Bahia 2-1. Bahia aí já conquistava a classificação para a próxima fase. Só que o Nacional, com esse lance confuso, olha só, o bate-rebate, a defesa cortou e o chute de trás, né? Olha que chute bem colocado. No cantinho do goleiro do Bahia. 2-2 para o Nacional. Belo gol. Belo gol aí. Esse 2-2 classificava o Nacional. Esse 2-2 estava classificando o Nacional de Manaus. Seria uma festa, né? Porque o futebol do Norte, para poder conquistar uma condição de destaque no país mesmo. Olha aí a bola, que confusão nessa defesa do Bahia. O zagueiro, quando resolveu tirar, a bola chegou ali para o defensor. O volante, né, da equipe do Nacional, ele colocou no cantinho esquerdo, né? Chute muito bonito, rapaz. Gol muito bonito, o gol do Nacional. Olha só a curva que a bola fez. Mais uma vez para você, perna direita, cheia de efeito. Mas aí, aos 45 minutos, com um lance duvidoso,
né? A produção já informa que o nosso Fábio Novaes aqui estava impedido. Eu tive a impressão também que o que participou do lance estava lá adiantado. O Bahia fez esse terceiro gol e conquistou classificação 3-2. Foi roubado na cara dura o Nacional de Manaus, né? No jogo de ontem. 3-2 para o Bahia classificado, passando aí para a próxima fase, para a segunda fase da Copa do Brasil. Também nós tivemos mais um jogo ontem, né, pela Copa do Brasil, jogo decisivo, para que a gente possa também fechar o assunto Copa do Brasil. Teve mais um jogo? Teve não, né? Então vamos trazer aqui os resultados. Eu que estou mais adiantado do que tudo na vida. Vamos lá. Colocar os resultados de ontem. Tivemos sim outros jogos, mas nós não temos os gols, né? Tá aí. Bahia 3-2 do Nacional, 0-0. Primeiro jogo. Bragantino 1-0 no Lajeadense. Na ida, a Lajeadense venceu por 2-1. Então o Bragantino, por ter marcado o gol na casa do adversário, conquistou classificação. O Sport 4-1 no Sene. Na ida já havia vencido por 2-1. E o Fortaleza 2-1 no River. Na ida também já tinha vencido pelo placar de 1-0. Com isso, Bahia, Bragantino, Sport e Fortaleza conquistaram classificação para a fase seguinte da Copa do Brasil. Vamos dar uma olhadinha então como ficou a questão dos confrontos nessa tabela da Copa do Brasil com a classificação dessas equipes. Nós vamos trazer aqui na sequência do canal Esportes para você. Na segunda fase da Copa do Brasil, nós teremos esses confrontos aqui, ó. Vamos lá. A CBF deve definir nos próximos dias as datas. Sampaio Correia e Palmeiras, Asa e Vitória, Capivariano e Botafogo, hoje eu não esqueço não, Capivariano e Botafogo, meu amigo. Avaí e Figueirense, clássico catarinense, o Maringá contra o Santos, Chapecoense e Sport, Salgueiro e Flamengo, ainda há uma definição para acontecer entre Paraná ou Jacuipense para pegar o Náutico na segunda fase. O Independente do Pará enfrenta o Goiás na próxima fase da competição. Ituano e Portuguesa, Fortaleza e Curitiba, Motoclube e Ponte Preta, Cuiabá e Vasco, América de Natal vai aguardar a definição do confronto entre Atlético Goianiense ou Cururipe, Tupi e Atlético Paranaense, América Mineiro e Ceará, CRB e Grêmio. O Bragantino, que se classificou ontem, enfrenta o Criciúma. O Bahia, que se classificou ontem, enfrenta o Luverdense. Paysandu e ABC são os jogos da sequência da Copa do Brasil. E você acompanhou tudo aqui no canal Esportes, tá certo? Vamos lá, sem perder tempo, dar sequência aqui ao programa, trazendo as manchetes da Gazeta. 81 anos de tradição, credibilidade e compromisso com a notícia, que você já sabe, todas as manhãs tem aqui as informações da Gazeta, né? De terça a sexta, a Gazeta que circula de terça a domingo aqui na capital e em todo o estado de Alagoas, e que você tem de terça a sexta a possibilidade de poder acompanhar as manchetes do esporte aqui no programa Canal Esportes, que é apresentado por esse amigo de vocês de 8 às 9 da manhã, com reprises no decorrer do dia, de acordo com a programação da TV Mar Canal 25. Vamos dar uma olhadinha então nas manchetes da Gazeta. Vamos ver o que é que traz de destaque. Galo é derrotado pelo Canarinho. CRB desperdiçou até um pênalti. O Fernando, né, na verdade, perdeu um pênalti ontem e acabou sendo derrotado pelo Ipanema, rapaz. O gol do Palhinha. Diz que foi um gol muito bonito, né? Foi um golaço marcado pelo Palhinha aí. CRB perdendo mais uma no Sertão. A situação do CRB não é boa não, viu? Com o resultado, o time do Sertão respira na tabela com 6 pontos. Ainda empurrou o Muricy, né, que perdeu ontem, né, o Ipanema. Brincadeira, o Ipanema está com uma reação aí muito boa nesse campeonato, nessa fase final. O meio atacante Fernando, que perdeu o pênalti ontem, é marcado por defensor do Ipanema. Está aí na foto, aqui da Gazeta. O brasileiro Felipe Coutinho, do Liverpool, está concorrendo ao prêmio de melhor jogador do ano do campeonato inglês. Diego Costa também. Diego Costa do Chelsea, né? Não é do Chelsea, não, Diego Costa? Pois é, está aí concorrendo. 2 brasileiros, apesar do Diego Costa ter se naturalizou espanhol. Olha, a temporada não está boa não para o Gabriel Medina não, né? Ele que foi campeão do Mundial de Surf ano passado, esse ano não anda bem. Atual campeão foi eliminado da etapa Margaret River, na Austrália, a terceira da temporada em 2015. Ele já tinha perdido uma das baterias aí, né, do Mundial, foi desclassificado e acabou perdendo também a terceira etapa da temporada 2015. Acabou sendo superado.
Asa está quase pronto para domingo. A preparação da equipe do Vica, rapaz, que vai muito bem no segundo turno do Campeonato Alagoano. CSA tem 5 atletas pendurados. CSA tem 5 jogadores com 2 cartões amarelos para o próximo jogo de domingo no estádio Juca Sampaio, Palmeiras dos Índios contra o CSE. Isso já gera uma preocupação. Além dos lesionados, né? Afonso e Fabiano. O primeiro já teve parecer médico e deve voltar nos jogos das semifinais, caso o time avance. Já o segundo está em situação melhor, podendo ser relacionado para ainda esta fase. Estão amarelados Jefferson, goleiro, Samuel, Paulinho, Rafael Granja e Reinaldo Alagoano. São os 5 que têm 2 cartões amarelos na equipe do CSA. Está aqui na Gazeta os detalhes. Feijó toma posse como vice da CBF no Nordeste. A chapa é encabeçada pelo presidente Marco Polo Del Nero. Mesmo assim, mesmo com a posse do Gustavo Feijó, o clima não é só de confete e serpentina na CBF, não. Romário pede investigação sobre Del Nero. Está aí a manchete também da Gazeta. O ex-presidente da Federação, Gustavo Feijó, fazendo parte agora da cúpula diretiva da CBF, né? José Maria Marim permanece como responsável pela região Sul. O Gustavo Feijó pela região Nordeste. Né? Gustavo Feijó que recentemente deixou o cargo, né, de presidente da Federação Alagoana de Futebol e transferiu esse cargo para seu filho, Felipe Feijó. Muricy passa por cirurgia. 10 dias após deixar o São Paulo, o técnico Muricy Ramalho, de 59 anos, passou por uma cirurgia para a retirada da vesícula com cálculo. A cirurgia aconteceu no Hospital São Luís, em São Paulo. Cirurgia em Muricy foi considerada um sucesso e o treinador passa bem, segundo o boletim médico. Vasco, Bota e Peixe na segunda fase. O Vasco venceu o Rio Branco do Acre por 3-2. O Botafogo bateu o Botafogo da Paraíba e o Santos venceu o Londrina. As 3 equipes também já estão classificadas da Copa do Brasil. São as informações que você encontra na Gazeta, nos semáforos, nas bancas. Faça a sua assinatura e receba em casa, por um valor mínimo, todo este conteúdo que estamos sempre repercutindo aqui todas as manhãs no Canal Esportes. Vamos ao último intervalo do programa. No próximo bloco, nós vamos trazer as notícias do Campeonato Alagoano, como ficou a situação do CRB depois da derrota de ontem para o Ipanema e a rodada seguinte, né? O que é que nós vamos ter para esse final de semana e vamos fazer uma análise ampla da situação real de cada clube dessa primeira divisão do futebol de Alagoas. Logo após o intervalo, continue conosco. Voltamos já. Você sabe qual o papel da Câmara Municipal? Atender as demandas da população através dos vereadores. O melhor jeito de fazer isso é falando diretamente com você. Para isso, a Câmara possui diversos canais que facilitam a sua participação nas muitas melhorias que podemos realizar juntos. Acesse nosso site, fale com a ouvidoria ou participe pessoalmente das sessões ordinárias e audiências públicas. A Câmara quer transformar a capital e com a sua participação a cidade muda mais rápido e melhor. Câmara Municipal de Maceió. Estudar no mais bem estruturado Centro Universitário de Alagoas faz toda a diferença. Vestibular Sesmac. Escolha o seu curso e faça a diferença. Acreditar nos leva mais longe. Esse ano, a Santa Casa reafirmou o nível 3 de acreditação com excelência. E continuamos a acreditar que podemos ser melhores. Dr. Arthur Gomes Neto, diretor técnico médico CRMAL 2503 RQE 1874. Você sabia que toda criança tem o direito de ser feliz e de se sentir protegida? Pois é, e é por isso que existe o time da defesa. Uma super equipe criada para mostrar às crianças como se proteger contra a violência sexual. Esse time tem muito para ensinar e a primeira lição é que nenhuma criança deve sentir medo ou vergonha de pedir ajuda. Se algo estranho acontecer com você, conte para alguém em quem confia
ou disque o número 100 do seu telefone e denuncie. Diga não. Defenda-se. De frutas, néctar de frutas Coringa. O melhor alimento líquido, néctar de frutas Coringa. Pêssego, uva, manga, goiaba, caju, laranja. É bom demais. 2 sabores, light, uva e pêssego. 6 sabores tradicionais. Contém ferro e vitaminas A e C. Néctar de frutas feito pra você. Néctar de frutas Coringa. O melhor da fruta para a sua família. Depois dos jogos do fim de semana, aliás, do meio de semana, né, Videlano? Loucura, meu Deus. Depois dos jogos do meio de semana, vamos lá trazer aqui como ficou a situação de momento do Campeonato Alagoano e os jogos seguintes da competição. Vamos dar uma olhada na classificação aí depois dos resultados de ontem, onde a equipe do Cururipe venceu o Murici pelo placar de 1-0. O jogo foi realizado no estádio Gerson Amaral e, à tarde, o CRB perdeu para o Ipanema pelo placar de 1-0. A classificação do Campeonato Alagoano é a seguinte: Grupo 1, CSA é o líder com 11 pontos. O Cururipe agora é o segundo com 10. Em terceiro, o Céu com 8 pontos. E em quarto, o Ipanema com 6. Com a vitória do Cururipe ontem, a situação do Céu ainda é indefinida. O Céu não depende mais dele. O Céu que chegou a liderar o Campeonato Alagoano, mas não depende mais dele para poder conquistar a classificação para a próxima fase. Você vê que todas as equipes têm 8 jogos. Então o CSA hoje é o líder isolado, o Cururipe vem logo na sequência com 1 ponto a menos e o Céu é o terceiro colocado com 8 pontos. O Ipanema agora já tem 6. Olha só como o Ipanema começa a reagir nesta fase final do Campeonato Alagoano, querendo permanecer na primeira divisão. A situação do Grupo B é a seguinte, agora é o que interessa também. O CSE, 16 pontos, é o líder. Em segundo, o Asa, com 14. Em terceiro, o CRB, com 12. Em quarto, o Santa Rita, com 10. Em quinto, o Murici, com 4. O que é que acontece, gente? Presta atenção. Hoje, o CSE, ele tem 7 jogos. E o Murici também tem 7 nesse grupo. Certo? A situação do Murici é muito difícil. Porque o Murici pode ir a 7 pontos, né? Aliás, tem um jogo na frente, né? Então, ou seja, Asa, CRB e Santa Rita tem um jogo a menos, consequentemente. Então, o que é que acontece, pessoal? Hoje o Asa pode reassumir a liderança desse grupo e o CRB, mesmo vencendo o CRB, com esse jogo a menos ainda, não garante a entrada no grupo de classificação. Isso só é possível se o Asa perder. Se o Asa perder esse jogo a menos que ele tem a cumprir, aí o Asa permaneceria com 14 pontos e o CRB vencendo esse jogo a menos ia a 15. Então a situação do CRB é muito difícil nesse segundo turno do Campeonato Alagoano. Muito difícil mesmo a situação do CRB. Então o CRB só entra na fase de classificação se o Asa tropeçar ou o CSE tropeçar. Tropeçar eu digo da seguinte forma: hoje o CRB já não teria, por exemplo, a condição de alcançar o CSE se vencesse o jogo a menos, porque ficaria com 15, 1 ponto atrás do CSE. Mas mesmo assim, como nós temos outras rodadas pela frente, o CRB ele vai levantar a bandeira na surdina para que o CSA vença o CSE no próximo domingo. Vai torcer pelo CSA, o CRB. Então é muito difícil a situação, muito difícil mesmo a situação do CRB. Vamos lá, dá uma olhadinha aqui na sequência de jogos para a gente tirar as conclusões a respeito desse assunto. Domingo o CRB enfrenta o Céu no Rei Pelé, jogo marcado para as 4 da tarde. O Asa joga contra o Ipanema no Coraci da Mata Fonseca, em Arapiraca. E aí pode afundar de uma vez o Ipanema, né? Baixar um pouco esse fogo do Ipanema nessa fase final, né, do segundo turno do Campeonato Alagoano. Acredito eu que o Asa é o favorito, não tenho dúvida a respeito desse assunto. Se tivesse que apostar, cravaria no Asa. Qualquer resultado que venha que seja diferente disso, para mim é surpresa. Como também vou cravar no CRB. Não que o CRB esteja jogando o futebol que me dê a segurança,
mas pela necessidade. Cravaria também no CRB diante do Céu, pela necessidade da vitória, entendeu? Pela necessidade que o CRB tem, já que o quadro não é bom do CRB nesse segundo turno. O Santa Rita enfrenta o Coruripe e o CSE joga contra o CSA, fechando a rodada, né, do campeonato. Então, para complicar a vida do Muricy, o Muricy ainda é o time que folga, meu irmão, nessa rodada. Então, ele pode ver a situação dele ficar ainda pior no Campeonato Alagoano. Muito difícil a situação do Muricy. Vamos lá, dar uma olhadinha, então, nos jogos seguintes do Campeonato Alagoano. A 10ª rodada vai colocar o Coruripe contra o CRB, no Gerson Amaral. Próxima rodada da competição, marcada para quarta-feira que vem. O CSA faz o clássico com o Asa, então o CRB vai ter que torcer mais do que nunca para esses 2 jogos do CSA, esses 2 próximos jogos, né? Agora tem uma coisa, viu? Se o CRB vence o CEL e o CSA vence o CSA está classificado. Você está entendendo? Vou explicar por quê. Porque, na verdade, o grupo 1, hoje a condição é a seguinte. Se o CRB vence o CEL permanece com 8 pontos. E se o CSA vence a equipe do CSE, o CSA vai para 14. Então ele abre hoje 6 pontos em relação ao CEL para o CEL alcançar o mesmo número de pontos que o CSA. Precisaria, no mínimo, de 2 rodadas perdendo e o CEL 2 rodadas ganhando e ganhando bem para poder passar o CSA. Então o CSA hoje estaria classificado. Então, para os jogos seguintes do campeonato, nós teremos essas 2 próximas rodadas, por isso que a situação do CRB é muito difícil, porque são 2 rodadas que restam para terminar o campeonato, 6 pontos em disputa, onde o CRB torce, onde o CSA torce, aliás, o CRB torce mesmo, incansavelmente, para que o CSA, né, o maior rival, possa vencer os seus adversários. O Asa, na quarta-feira que vem, que é o encerramento da rodada, e neste final de semana, onde o CSA enfrenta o CSE em Palmeira dos Índios, tá certo? Esse é o panorama de momento do Campeonato Alagoano e nós vamos ficando por aqui, deixando um forte abraço para você. Vem aí na sequência Cortando com Ariel Fernandes e nós teremos um novo encontro na próxima segunda-feira para repercutir os principais assuntos do esporte, aqui no Canal Esportes, abrindo a programação da TV Mar Canal 25 da NET. Ótimo fim de semana para você. Tchau, tchau.